70 seria o começo do período mais duro da ditadura, pós-ato 5. Como que foi possível que em 78 saísse com a greve na cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, 400 mil trabalhadores, 13 mil empresas e ter conquistado mais de 200 comissões de fábrica? Uma palavra de ordem, ela não aparece por acaso, não cai do céu. A primeira greve na própria Cobrasma, em 62, é porque um companheiro foi morto com aço líquido, entendeu? A primeira greve, que dá a primeira comissão dos 10 é isso. Nós tínhamos que lidar com 13 mil empresas. Então, como que nós faríamos para organizar esse pessoal? Porque a ditadura era tão estúpida, dava tanta patada em tanta gente, que empurrou todo mundo para um lado. Então isso foi sufocando, começa em São Bernardo, explode por aqui. Em 78, o que vai acontecendo? Começa a estourar as greves do ABC. Se nós continuarmos unidos do jeito que estamos aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. O que está por trás da greve? Os mesmos problemas lá de 68. É a carestia, é a inflação chegando. Nós conseguimos a estabilidade do trabalhador que retorna de um acidente grave em 1979. Mas nós não fomos o primeiro, quem conseguiu foi em São Bernardo primeiro, em abril daquele ano. E nós conseguimos no final daquele ano. E foi conquistado pelos metalúrgicos de Osasco, São Paulo e Guarulhos, que negociavam conjuntamente. Essa mesma visão política de resistência, nos anos 80, ela vai dar surgimento à CUT. Vai dar surgimento a um PT, que no começo era o PT, todo um cara de ex-preso político, barbudo, mas também cria um campo do qual o MST é o maior herdeiro hoje, dos que não querem pactar a transição. Com o fim da ditadura e o início do processo de redemocratização, vários movimentos sociais emergiram a partir da organização das comunidades eclesiais de base, cuja pastoral da terra resultou no movimento do trabalhador sem terra, atualmente o maior movimento social do país. O novo sindicalismo retomava suas funções e desenvolvia intervenções políticas que resultaram em conquistas sociais relevantes para a classe trabalhadora. Essa reorganização popular, sindical e de outros protagonismos políticos pressionou por democracia já, processo que culminou na nova Constituição da República em 1988. Essa Constituição ela é um conjunto de forças sociais. Apreende demandas populares, apreende parcialmente demanda das esquerdas, mas ela é uma Constituição de conciliação. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Recorde-se, alvissareiramente, que o Brasil é o 5º país a implantar o Instituto Moderno da Seguridade, com a integração de ações relativas à saúde, à previdência e assistência social, assim como a universalidade dos benefícios para os que contribuam ou não, além de beneficiar 11 milhões de aposentados expoliados em seus proventos.
eu identifico no capítulo dos direitos sociais e em outros capítulos da Constituição a existência de um elemento de resistência que ia na contramão da avalanche neoliberal que graçava pelo mundo. Então, enquanto no mundo se suprimiam ou se alardeava a supressão das garantias protetivas, o Brasil inaugurava na América Latina e dizendo isso ao resto do mundo, nós vamos criar os embriões de um Estado social. Veja, a Seguridade Social, ela é uma reforma democrática, né? Ela contempla um conjunto de direitos, né? Segundo a Carta Constitucional, de saúde, previdência, assistência e alguns direitos também na rubrica trabalho. Que ainda não era um estado de bem-estar social nos moldes, né, que se conhece em outros países, mas começava a se ter um avanço, né, na qualidade de vida da população, no sistema único de saúde. Um conceito que à época foi, eu diria, até revolucionário em termos de constituições no mundo todo, que era o conceito de seguridade social, né, de proteção integral ao cidadão, seja nos aspectos previdenciários, saúde e assistência social, né? Esse conceito, entretanto, nunca foi efetivamente empregado, penso eu, né? Nós tivemos, né, aqui no Brasil eleições gerais, né, em 1989, aonde a disputa se deu entre dois projetos distintos, um que incorporava a Carta Constitucional principalmente no seu viés mais democratizador, reformista, etc., que era o projeto do Lula, e no outro campo, Fernando Collor de Mello, né, que apesar de não ser um representante direto, né, da burguesia, do núcleo duro da burguesia brasileira, mas que já expressava a perspectiva do neoliberalismo. Em 91, houve a desvinculação do cálculo da aposentadoria do salário mínimo. Então, as perdas foram enormes. E aí começou o grande debate, a grande reivindicação que movimentou todo o país. 3.000 pessoas dentro do Clube São João, aqui em Jundiaí, decidindo o envolvimento da associação no 147. Nós tínhamos direito daquela cobrança para repor um pouco da perda, e assim mesmo não repôs tudo, por causa do famigerado fator previdenciário. Que era a recuperação das perdas dos aposentados. Era um número de 147%. E o governo instalado na ocasião, que era o Fernando Collor de Mello, ele dizia que se o país pagar os 147%, a Previdência ia falir. E aí começou o levante, começou as manifestações. Você percebe que as reivindicações são as mesmas até hoje, porque há uma perda sensível dos aposentados. O progresso dos direitos sociais no Brasil foi interrompido na década de 1990, em virtude da crise do sistema capitalista e da implantação do neoliberalismo. As contrarreformas no Brasil manifestaram-se enquanto estratégias de restauração do capital, na direção da privatização e da financeirização das políticas sociais. O resultado tem sido a extinção e ou limitação do acesso aos direitos previdenciários por meio de emendas constitucionais. Ele priorizou o ataque ao regime próprio e aos servidores públicos, taxados e privilegiados, vagabundos, etc., que Collor não conseguiu fazer porque foi impedido. Nas primeiras linhas do plano diretor da reforma do Estado, já está presente a necessidade da contrarreforma da Previdência e os termos em que ela vai se realizar. O documento fundador desse debate de reduzir os direitos previdenciários é um documento de
1994, do Banco Mundial. Chamado Envelhecimento Sem Crise, onde faz uma análise do sistema previdenciário, sobretudo do sistema previdenciário dos países em desenvolvimento, dos países subdesenvolvidos, e propõe uma transição para um sistema que eles chamam de multipilar de previdência, onde se teria uma previdência pública mínima, de um salário mínimo e meio, uma previdência capitalizada e quem não consegue entrar no sistema previdenciário, a assistência social como uma forma de compensação, de restrição dos próprios movimentos sociais. Esse documento diz como a previdência deve ser. Previdência pública deve ser um mínimo, como uma Bolsa Família, um auxílio emergencial, suficiente para combater a indigência na velhice. A frase é essa. Na antessala da reforma encaminhada por Fernando Henrique, tinha Federação dos Bancos, Instituto Liberal, Sistema S, todas as representações dos setores econômicos burgueses. A Previdência Social no Brasil já tem um vício de origem, porque ela mistura duas coisas que têm uma formação de custo completamente diferente. Aposentadoria. A pensão e a aposentadoria, que tem uma formação econômica de custo autuarial, e assistência de saúde, que é outro tipo de problema. Mas isso é tudo embolado na mesma situação. O que eu acho que se podia fazer aqui no Brasil é uma solução brilhante que foi adotada no Chile. A pessoa, em vez de contribuir para a Previdência, com estes recursos da Previdência e pagando as suas despesas, a pessoa deposita essa importância numa caderneta de poupança normal. E tem o direito de mudar. Se está no Bradesco, muda para o Itaú, muda para onde quiser. Muda a sua caderneta, você é o dono da sua caderneta, só não pode sacar. Você só pode sacar quando fizer 65 anos. Naquela efervescência do preparo prévia à reforma que fez Fernando Henrique, já existia uma tensão ali. Era expansão da assistência e redução da Previdência. Eu acho que as contrarreformas da Previdência, elas servem a vários objetivos. O primeiro objetivo central, né, é diminuir o acesso para conter o gasto público, tendo em vista responder à questão do ajuste fiscal. Mas colado nisso, jogar determinados setores da classe trabalhadora para a previdência complementar, fundos de pensão fechados, né, ou a previdência dos bancos, né, que são a previdência complementar aberta, né. Teve um questionamento assim de outros, mas os trabalhadores não vão aceitar, eles estão com previdência pública. Então eles continuam com a previdência pública, a gente não mexe na previdência, e a gente oferece para eles estarem também na privada, a gente diz que a empresa oferecerá 5 partes, 5 litros de leite, e eles entram com 1. E isso foi importante. Nas estatais, todas elas tinham um fundo de pensão. Isso gerou uma massa de dinheiro que quando chega Fernando Henrique, os sujeitos que foram cuidar disso, alguns se tornaram banqueiros depois. Tal foi a generosidade, a autogenerosidade. Fundos de categorias como do Banco do Brasil, como da Petrobras, são administrados hoje por o que era antigamente sindicatos, não é? Hoje são grandes banqueiros que administram esses grandes fundos de previdência.